Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Todo mundo me ouve? Sim, Obrigado, Júlia. Vamos ver. Tá bem pouca gente, hein? Meu Deus do céu. Bom, pessoal, eu vou começar a aula já. O conteúdo de hoje não é muito longo, ele é até bastante curto. Por isso que eu juntei dois conteúdos. Vocês vão ver lá no acadêmico. Tem um que é bem simples, que é o de análise de gráfico, que aí a gente vai encaminhar para fazer gráfico. Mas na aula de hoje a gente vai falar de um conteúdo um pouco mais teórico, que é o domínio, contradomínio e a imagem da função. São três coisas. Na semana passada, a gente definiu lá uma função f qualquer, e essa função f, ela parte do conjunto A, né, ela pega valores do conjunto A e transforma ele em valores do conjunto B. Na aula passada, eu estava chamando isso aqui de conjunto de partida. Bosta. Estava chamando isso aqui de conjunto de partida. E eu estava chamando o conjunto B de conjunto de chegada. Tá? Só que esse aqui não é os nomes oficiais desses conjuntos. Tá? Em matemática, a gente gosta de chamar as coisas por nome melhores, por nomes que sejam propriamente ditos. Né? Para cada um não ficar inventando um nome na hora de fazer as coisas, a gente coloca um nome igual para todo mundo usar. Então, o meu conjunto de partida, esse aqui, aonde eu começo, aonde eu faço as contas, ele se chama domínio da função. Muita gente só escreve assim, domínio, aí entre parênteses da função. E o meu conjunto de chegada, depois que eu fiz as contas, deu meu resultado, esses valores aqui, eles são chamados de contradomínio. Então, esse é o background. A gente tem o conjunto de partida e o conjunto de chegada. O conjunto de partida, onde eu tomo meus valores, ele é chamado de domínio, e o conjunto de chegada ele é chamado de contradomínio. E aqui vai ter uma diferença sutil. Porque dentro do contradomínio, dentro dele, existe um conjunto chamado conjunto imagem. Ele está dentro do contradomínio. Não é a mesma coisa. O contradomínio começou agora. Quer que a gente explica tudo de novo? Vamos lá. Explica aí, fazendo um favor. É a questão dos nomes que a gente usa, tá? Que vai ser bastante simples. Eu vou falar de três coisas. Bom dia, Júlio. Que são chamadas domínio, contradomínio e imagem. Na aula passada a gente pegou assim, falou uma função, ela
coisas não são os nomes disso que a gente chama matemática. A gente tem que todo mundo chamar tudo do mesmo jeito. Não vira bagunça. Tá? E aí ficou estabelecido um dia, todos os matemáticos do mundo, eles decidiram que esse conjunto aqui, esse primeiro conjunto aqui, ele vai se chamar domínio da função. Então, o conjunto que eu parto, ele é o domínio. E o conjunto que eu chego, ele é o contradomínio. Então, esses são os nomes oficiais, os nomes que a gente vai usar. Eu estou saindo do domínio e estou chegando no contradomínio. Tá? Dentro do contradomínio tem outra coisa, tem a imagem. Que são os valores que são efetivamente atingidos pela função. Tá? Então, tá claro aí o que é domínio, o que é contradomínio? Isso é só nome, gente. A gente vai parar de falar conjunto de partida, conjunto de chegada, vai falar esse é o domínio, esse é o contradomínio. Beleza? Só nome. Assim como um dia sua mãe te resolveu chamar pelo nome que ela quis chamar, aqui eu estou parando de falar conjunto de partida, eu vou falar domínio. Conjunto de chegada eu vou chamar de contradomínio. E aí a gente alinha a nossa linguagem com a do resto do mundo. Então, tudo bem? Ok. Beleza. Olha só. Ok. Deixa eu pegar aqui um exemplo numérico. Eu tenho aqui um conjunto A. Esse conjunto A ele é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho o conjunto B, que ele é formado pelos números, sei lá, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou dizer assim, a minha função, ela sai do A e chega em B. Então, ela tem domínio em A e contradomínio em B. Beleza? Olha só. A, aqui é meu domínio. É da onde eu vou partir com meus valores. E aqui é meu contradomínio, que é onde eu vou chegar com meus valores. Vamos considerar que a função faz o seguinte, ó, ela pega o valor do x e aumenta 1 nele. Tá? Vai ficar claro aí para vocês. Não sei se está claro para vocês o que minha função faz. Ela vai pegar um valor do domínio e vai aumentar 1. Então, por exemplo, quando ela pegar o 1, ela vai levar em quem? Estou pegando esse 1 aqui, ó, do Dois. domínio. Isso, ela leva no 2. E aí você já sabe o resto, né? Que o 2 ele vai ser levado, então, no 3. O 3 ele vai ser levado no 4. O 4 ele vai ser levado no 5. E o 5 ele vai ser levado no 6. Só observe uma coisa, ó. O meu contradomínio ele é formado pelos valores -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é meu contradomínio inteiro. Só que eu disse que tem outra coisa. Tem uma coisa que a gente chama de imagem. Escrevi do lado de cá, mas é melhor escrever aqui. Deixa eu pegar até outra cor. Imagem. Observa só que esses três valores aqui de cima, o -1, -0 e o 1, -1, 0 e 1, eles não foram atingidos por ninguém. Entretanto, o 2, 3, 4 e 5, eles foram atingidos pela minha função. Esses valores que são atingidos pela função, eles são chamados de
imagem. Vocês observam bem, ó. Eu tenho o domínio B, que é todos esses números aqui, do -1 até o 6. Mas a imagem é só o 2, 3, 4, 5, 6. A imagem é quem é de fato atingido pela minha função. Tá? Lembra que no contradomínio pode ter gente sobrando. Mas se quem está sobrando, ele não faz parte da imagem. Então aqui eu tenho minha imagem, que ela é formada apenas pelos números 2, 3, 4, 5 e 6. Deu para sacar a diferença? E do lado de cá a gente tem o domínio da minha função, que a gente vai dizer aqui que é o 1, 2, 3, 4 e 5. Então tem 3 conjuntos que eu estou falando. Domínio, que é da onde que eu saí, contradomínio, que é da onde eu posso chegar, e a imagem, que são os valores que eu cheguei de fato. Isso está claro ou está confuso? Muito bom quando vocês não falam nada. Eu adoro o silêncio na aula. Ah, tá claro, professor. Pra mim tá Claro? de boa. Sim. Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui mais. Apaguei, não sei se você está copiando. Como que é o nome? Não entendi. O nome daqueles três que tá ali em cima. É como? Não tem nome, não. Eu só risquei aqui, Ah, mas eu sim. risquei era só para simbolizar. Eles só estão sobrando. Fica tranquilo, por enquanto vocês não têm pré-imagem, não tem nada. Esse aqui vai ser um outro conteúdo que a gente vai ficar um tempão sem falar dele e, de repente, lá no final do ano a gente precisa falar dele e vocês não lembram mais. Alguém está anotando isso aí para eu passar para a próxima parte? Ou não? Eu tô printando tudo. Então, vou passar para a próxima parte, tá, pessoal? Eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu vou considerar aqui, por exemplo, uma função que ela sai dos inteiros e chega nos inteiros. Sei lá, ela pega o x e associa ao dobro do x. Então, só disso aqui, da minha definição da minha função, algumas coisas já são claras. Por exemplo, o domínio da minha função, ele é automaticamente o z. Esse primeiro z aqui, ele é o domínio. É onde eu vou partir. Sempre vai ser isso. Já esse outro z aqui, ele é o contradomínio. Então, eu poderia escrever aqui, ó, CD da minha função f é também o z. Mas que fique claro, o primeiro não é porque é a mesma letra, não quer dizer a mesma coisa. O primeiro, o conjunto de partida, ele é o domínio, o conjunto de chegada, ele é a imagem. Beleza? Imagem não, contradomínio. Imagem a gente vai ver que é um pouco traiçoeiro, se você não prestar atenção no que você está fazendo. Veja bem, olha só. Aqui eu vou fazer alguns exemplos só. Mas eu tenho -1, eu tenho, vamos colocar aqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2, os números que a gente faz conta. Só que esse conjunto é infinito, né? Inteiros, todos os positivos e negativos que não são quebrados. Então, aqui está meu domínio Z e meu contradomínio do outro lado. Eu não vou escrever ele inteiro, mas até porque é infinito, meu desenho está horroroso. Meu Deus do céu, que horror isso. Perfeito. E aqui eu tenho, por exemplo, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, é infinito. A gente vai fazer esse diagrama só para entender uma coisa. Ó, pensa bem aí comigo. Ó, a minha função, ela pega o número x e dobra ele. Então, o que minha função faz?
Por exemplo, o que ela faz com o menos 2? O menos 2, ele vai em quem? Menos 2, o dobro de menos 2 é menos 4. Então, ela vai aqui no menos 4. Perfeito. Aí, se você quiser fazer a atividade, vai. Menos 1, ele vai no menos 2. O 0, ele vai no 0. O 1, ele vai no 2. E o 2, ele vai no 4. Vocês observam uma coisa. Nem todos os pontos dessa função, nem todos os pontos do contradomínio, eles vão ser atingidos por algum valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o menos 3, o menos 1, o 1, o 3, esses valores que eu circulei, eles não fazem parte da imagem. Isso aqui não faz parte da imagem. Professor, a imagem não é só aqueles que são associados com o domínio? Exatamente, a imagem é isso. Então, aqui nesse caso aqui, a imagem da minha função, ela vai ser só os números pares, né? Então, a gente vai ter ali menos 4, começa lá do infinito, mas é menos 4, menos 2, 0, 2, 4. E os números ímpares não fazem parte da imagem. Não tem como você pegar um número inteiro, dobrar ele e dar ímpar. Certo? Então, está claro? Sim. Beleza. Um conteúdo aqui que vai ser estranhamente importante é sobre a determinação do domínio. Porque a partir de agora, a gente não vai ficar escrevendo mais assim. A função, ela sai do A e chega em B. A gente basicamente vai imaginar que toda função ela sai dos reais e chega nos reais. E aí a gente vai ver se tem algum problema. Se tiver algum problema, a gente tira. Mas função do primeiro grau, aquelas retas, parábola, essas coisas, ela, que é o que mais a gente estuda, eles não têm problema de determinação de domínio, porque o domínio é qualquer número. Vamos pensar assim, ó, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é para dizer assim para você, olha só, gente, eu já coloquei as atividades lá, não passei ainda não. Meu objetivo aqui é o seguinte, olha só, digamos, eu não vou ficar escrevendo assim, a função dos reais nos reais. As funções do ensino médio são todas dos reais nos reais. Então, esse aqui é, por exemplo, 2x mais 1. Só como exemplo isso aqui. Então, a priori, eu deveria me perguntar o seguinte: é possível calcular essa função, essa fórmula, é possível calcular ela em qualquer valor que eu imaginar? Se for possível, eu não tenho problema de domínio, mas se não for, eu tenho. Mas isso aqui é só 2 vezes x. Eu consigo fazer 2 vezes um número para qualquer número que existe? Eu consigo. Então, essa função ela não tem problema de domínio, mas vai ter algumas funções que vão ter problema de domínio. Parece estar esquisito, mas os dois principais casos que a gente tem, dois casos. Um que envolve denominador, x no denominador de uma fração, e x dentro de raiz quadrada. Parece esquisito o que estou falando, mas é porque nem toda fórmula eu consigo calcular para todo número. Imagina só, eu te dei aqui uma função bem assim, ó. F de x é igual a 1 sobre x.
eu posso colocar qualquer número aqui, eu posso fazer essa conta com qualquer número, f de x igual a 1 sobre x. Não sei se vocês lembram, mas ali é 1 dividido por um número. Eu consigo dividir 1 por qualquer número? Você pode pensar. Sim, dá para dividir. Só que a verdade é que não. Existe um número específico que a gente não consegue fazer divisão. A gente não consegue dividir por zero. Então, eu não posso colocar o zero aqui, ó. Não posso colocar zero aqui. Então, como eu não posso fazer a conta com o zero naquela função, o zero ele não vai participar do domínio. Então, o domínio da minha função aqui, ele vai ser os reais menos o zero. Isso não está claro para vocês? Não consigo dividir por zero. É. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Eu falo assim, ó, gente, eu tenho a seguinte função. Eu tenho a função f de x igual a... Lá, copiar. Só um minuto. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Então vai dizer que toda vez que x estiver numa raiz, não dá para executar a função, no caso, Eu né? ainda não falei da raiz, né? Mas aqui a raiz é assim, raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Ah, não, sim. Ou raiz par. Raiz cúbica dá. Mas assim, imagina assim, minha função, olha, ela é raiz quadrada de x, que é a função mais simples de raiz que tem. Só que assim, eu não consigo calcular essa função para qualquer valor de x. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, isso aqui não é real. Se fosse 4 positivo, raiz quadrada de 4 positivo dá 2. Isso aqui é real. Então, raiz, não sei se você percebe, ou se você lembra, eu não consigo calcular raiz de número negativo. Raiz par, que nem raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Então, essa minha função aqui, raiz de x, ela só faz sentido se o x ele for maior ou igual a zero. Ou seja, se ele for zero ou se ele for positivo. Eu não posso colocar número negativo dentro da minha raiz. Entendeu? Entendi, professor, mas e quando, tipo, ela não tiver, por exemplo, número só número ímpar e número negativo? Não, Se for, por número exemplo, ímpar só não número tem negativo, problema. então não dá para fazer? Sua função não vai existir se for só função se for só número negativo. Ah, mas Então você não vai pode ter colocar a conta. pegadinha assim na prova, né? Tipo, dada a função tal, resolvo, daí você dá os domínios, e o Aí eu caminho, colocaria assim o domínio, eu colocaria só função, só número negativo. Aham, E aí você vai tentar calcular a raiz quadrada de número negativo, não vai dar certo. Isso quer dizer que aham. minha função ela não existe, né? Eu não tenho Ah, como tá. fazer Aí conta coloca o com ela. conjunto vazio? Ela nem existe, né? Porque não vai ter número para fazer conta com ela. Ah, tá. Então tá, então. Obrigadão. Nada. Mas para frente tem os logaritmos também, que não pode ser número negativo. Mas em geral é só esses dois casos. Fração, quando o x está no denominador, e raiz. Mas eu vou passar aqui dois exemplos maiores.
livro de vocês vai ficar escrevendo Y. Nossa, já tem 15 mensagens aqui, meu Deus do céu, não vi nenhum. Ah. Só tomar uma água, já vem. Quando você termina de copiar. Bom, pessoal, recapitulando aqui rapidamente. Então, nós temos duas coisas. Duas coisas problemáticas. A primeira coisa é quando é fração, o denominador não pode dar zero. Então, se o meu problema envolve fração, o denominador não pode dar zero. E quando eu tenho raiz par, quadrada, quarta, sexta, ímpar não tem problema. A raiz não pode dar negativa. Radicando não pode dar negativa, né? A raiz não pode ser negativa. Então, deixa eu pegar aqui uma função y é igual a x mais 1 sobre x menos 1. Um exemplo clássico. X mais 1 sobre x menos 1. Olha só. Para que número que a minha função faz sentido? O numerador eu não preciso me preocupar, porque o numerador pode ser qualquer número, inclusive zero. Mas o denominador da minha função, essa parte de baixo aqui, ó, essa parte aqui me preocupa. Ela não pode ser zero. Mas não quer dizer que o x não pode ser zero. Eu quero dizer que eu não posso colocar um número ali embaixo que faz a parte inteira de baixo dar zero. Então, o que não pode acontecer é a minha expressão inteira x menos 1 ser igual a zero. Eu preciso descobrir que x faz essa parte de baixo dar zero. Passando para o outro lado, o menos 1, eu descubro que o x é 1. Né? Se o x for 1, a minha expressão de baixo dá zero. Mas isso eu não quero que aconteça. Então, meu domínio da minha função ele vai ser simplesmente todos os números reais menos o número 1.
boa a reação de vocês. Outro exemplo. Digamos assim, ó. Eu tenho a minha expressão y é igual a x mais 2... igual a x mais 2 sobre 2x menos 4. O que eu estou pensando aqui? Olha só. Na minha expressão, lembra, não é o x que não pode ser zero. É a minha expressão de baixo inteira que não pode ser zero. Expressão de baixo inteira, isso aqui não pode ser zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir que número faz essa expressão dar zero. Então, eu vou colocar aqui, olha só. 2x menos 4 é igual a 2x menos 4. Isso aqui é igual a zero quando? Bom, vou resolver uma equação de primeiro grau, que a gente já sabe resolver. Eu vou passar o menos 4 para o outro lado, vai dar 4 positivo. Vou passar o 2 dividindo, vai dar 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, para essa expressão de baixo dar zero, o meu x precisa ser 2. Então, esse 2, ele não pode fazer parte do meu domínio. Então, meu domínio vai ser todos os números reais menos o número 2. Tá beleza, gente? Ou não tá beleza? Eu não entendi bem essa parte. Tá tranquilo. Tá Oi? tranquilo, professor. É porque o que confunde? A gente fala assim, olha, gente, não pode ser zero embaixo. E aí, o que vocês pensam? Vocês vão pensar assim, que nunca pode ser, o x é quem não pode ser zero. O que eu estou dizendo para você é que não é o x que não precisa ser zero. É a expressão inteira da parte de baixo. Tá? Então, aqui eu coloquei assim, vamos colocar aqui, ó, x menos 1 sobre x menos 2. Essa é a minha expressão, tá? Em cima pode ser zero? Pode. Ninguém disse nada, ao contrário. O que não pode é essa parte de baixo ser zero. A parte de baixo ela é x menos 2. Então, isso aqui inteiro não pode dar zero. Observa que se o x for zero, vai dar 0 menos 2, menos 2. Não deu zero. Agora, olha só. Eric, você que falou que não tá beleza. Quanto que tem que ser o x para x menos 2 dar zero? Menos 2? Quase. 2. 2. Então, ó, se você colocar 2 no lugar desse x aqui, eu estou apontando para minha tela imaginando que vocês estão vendo meu dedo, mas vocês não estão. Se você pegar e colocar 2 no lugar desse x aqui, vai dar 2 menos 2, 0. Então, a parte de baixo vai dar 0. Isso que não pode acontecer. Então, o domínio da minha função, ele vai ser todos os números, que eu represento por essa letra R aqui de Roger, de reais, e aí eu tiro o número que eu não posso colocar. O número que eu não posso colocar é 2. Se eu colocar 2 ali, vai dar 0. Isso que não pode acontecer. Ficou claro? Mais Sim, ou menos. ficou legal. Aí, esse é o primeiro caso, que eu disse, o caso problemático das frações. O outro caso problemático é o caso problemático das raízes. Tá? Não sei se vocês copiaram ali, tiraram o print. Deixa eu voltar aqui rapidão. A gente pode continuar? Opa. Então, beleza. Olha só. Quando eu falo de raiz, é o mesmo problema. Raiz não pode ser negativo. Mas isso não quer dizer que o x não pode ser negativo.
Quem não pode ser negativo é o número inteiro que fica dentro da raiz. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha só. A minha função, ela vai ser a raiz quadrada de x mais 1. Uma bem simples. Então, o que eu quero com essa função aqui isso aqui, eu vou ter que excluir os números que eu não consigo fazer conta. Mas olha só, essa minha expressão aqui de dentro inteira, o x mais 1, ela não pode ser negativa. Ela tem que ser maior ou igual a zero. Ali eu mudei o símbolo, né, de igual para maior igual, mas o jeito que a gente resolve é sempre o mesmo, né? A gente vai pegar esse 1 positivo e vai passar para o outro lado negativo. Então, meu x ele precisa ser maior ou igual a menos 1. Você observa que eu não disse que o x não pode ser negativo. O x ele pode ser negativo, mas o resultado final que vai dar dentro da raiz, esse é o número que não pode ser negativo, que aí eu não vou conseguir fazer a conta. Então, aqui nesse caso, meu x deu os números que são maiores ou iguais a menos 1. Então, o domínio da minha função vai ser bem simples de escrever, já está escrito, inclusive, aí no quadro, são os x que são maiores que menos 1. A gente pode escrever mais bonito, né? Estou ficando cada vez mais relaxado. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 1. Não sei se isso está bem claro, a diferença das coisas que eu estou falando, mas digamos, por exemplo, aqui que eu vou pegar aqui a minha função f de x igual a raiz quadrada de menos 2x mais 6. Vamos pegar mais 6. Que olha só, essa aqui ainda é mais esquisita para entender, né, às vezes. Alguns alunos vão ter mais problemas, ou não sei. Vocês são espertos, vocês não têm problema não. Olha só, para ficar claro, não é o x que não pode ser negativo. O x pode ser negativo. O que não pode ser é a minha expressão inteira que está dentro da raiz ser negativa. Então, a minha expressão inteira aqui, ela é 2x menos 2x mais 6. Então, eu preciso que menos 2x mais 6 seja maior ou igual a zero. Então, o que eu vou fazer para resolver essa desigualdade? Em primeiro lugar, a gente passa o 6 para o outro lado. Como que o 6 está positivo, ele fica negativo. Certo? Aqui tem um truquezinho bem safado, que é assim, ó. Quando o x é negativo, né, ali é menos 2x, eu não posso passar dividindo diretamente. A gente vai fazer um truque aqui, que é multiplicar a minha equação por menos 1. E aí, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Então, minha expressão fica 2x, só que quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, ela inverte. Então, ela vai deixar de ser maior ou igual e vai passar a ser menor ou igual. Menor ou igual a 6. E aí, a gente vai fazer aqui, passo 2 dividindo agora, sim, a gente passa 2 dividindo. E aí, o x tem que ser menor ou igual a menos 3. E aí, eu estou pronto para escrever meu domínio. O domínio da minha função, ele vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor ou igual que 3. Beleza? Vou apagar essa parte, tá?
Beleza. Olha só. Alguns exercícios vão ser difíceis, não? Professor, já para fazer 5 questões? Não. Depois tem mais, tá? Eu já postei as duas, só que a outra parte lá eu não vou nem explicar, porque é muito fácil. Vocês lêem lá e fazem as atividades, tá? O conteúdo é bem curto hoje. Então, para a gente aqui ficar mais bem entendido das coisas, olha só. Eu só vou recapitular desde o início, tá? Através desse exemplo. Aliás, eu vou fazer umas duas ou três atividades que estão aí nos exercícios de vocês para tentar deixar mais claro. Aqui a gente tem primeiro a atividade 25, beleza? Atividade 25, ele deu o conjunto A e deu o conjunto B. Então, isso aqui não tem problema de determinação de quem que é domínio, quem que é contradomínio. O domínio e o contradomínio, eles estão dados. Quem que é o domínio da função? Se minha função parte do A para o B, meu domínio é quem? A. A, correto. E meu contradomínio? B. B. Essa resposta vai repetir nas 4 questões, tá? Curiosamente. Então, bora lá. Aí o problema fica em determinar quem que é a imagem, tá? Mas para descobrir a imagem, o que a gente vai fazer é conta. Então, vamos ver. A minha função f de x, ela é menos x mais 1. Ó, quem são os valores do meu domínio? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou fazer a conta para ele. Então, por exemplo, f de menos 2 vai ser quanto? Vai ser menos da fórmula menos 2 mais 1. F de menos 2 vai ser menos com menos mais 2 mais 1, 3. Então, tá vendo? Esse 3 aqui, ó, ele pertence à imagem. Aí eu vou fazer dos outros. Ou não faço? Dá pra fazer de cabeça, né? Mas vamos lá. Vamos ver quanto vai ser f de menos 1. F de menos 1 vai ser menos da fórmula, menos 1, mais 1. Menos com menos mais, então vai dar 1 mais 1, 0. O meu próximo número do meu domínio é 0. Então eu vou calcular ali f de 0. F de 0 vai ser menos da fórmula, 0 mais 1, que vai dar 1 positivo. Quem foi que disse que 1 mais 1 é 0?
fiquei me perguntando a mesma coisa, professor. Um mais um é 2. Vocês também fazem cada conta, hein? Vou te contar. Pelo amor de Deus, gente. Culpa de vocês. Aí o próximo número do meu domínio é 1 positivo e depois é 2. Então eu vou calcular f de 1, que vai ser menos 1 positivo mais 1, que aqui dá 0. Agora sim dá 0. E aí a gente tem f de 2, que vai dar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, no fim das contas, quem é a minha imagem da minha função? A imagem da minha função são esses resultados que deram. Nesse caso, vai ser 3, 2, 1, 0 e menos 1. Tá claro isso agora? Yes. Beleza. Vou apagar esse exemplo, tá? Se alguém quiser que eu espero, já fala logo. O exercício 26 é igual, só que ele só não escreveu os números, então descobre quem são os números primeiro. Mas eu acho que vai dar um probleminha ali. Ó, deixa eu fazer um exemplo aqui bem simples, na questão 28. Na questão 28, ele pede para você, deixa eu ler primeiro o que ele pede, estabeleça o domínio de cada uma das funções. E aí ele deu uma função bem assim, olha, y é a mesma coisa que f de x, tá? É igual a menos 4x² mais 3x mais 1. Sei lá, tanto faz. Vocês lembram que eu disse que tem dois casos problemáticos, que é o caso que quando eu tenho um x no denominador de uma fração e o caso da raiz, certo? Isso aqui não tem nenhuma das duas coisas. Não tem nem raiz, não tem nem fração envolvida no problema. Então, quem que vai ser o domínio dessa função? Se ela não tem problema, o domínio dela, gente, é qualquer número. Então, o domínio da minha função vai ser um dos números reais. Tá vendo? Eu posso colocar qualquer número nessa forma. Alguns vai ser mais difícil de fazer conta, mas eu posso colocar. Não é igual a raiz. Na raiz eu não posso dar negativo. Então, tem número que eu não posso colocar. Tá claro isso? Obrigado. Então tá claro. Tá, mais ou menos. Você pode me explicar fazendo favor de novo? Quê? Ele quer que explique de novo. Beleza. Ó, vou apagar o quadro, então. Qual que era? 28? 28. Ó, na 28A, a gente tem a seguinte função. Ó, y é igual a menos 4x² mais 3x menos 1. Então, aí ele pede assim, o que o exercício pede é para determinar o domínio dessa função. Mas determinar o domínio é sempre um joguinho meio estranho. Sim. O que eu tenho que pensar é quais são os números que eu posso colocar nessa função. E o domínio vão ser esses números que eu posso colocar nessa função. Mas olha só, existem duas questões que são problemáticas para a gente. Uma questão é problemática de domínio quando envolve raiz par, claro. Se for ímpar, não tem problema. E a outra é problemática quando envolve fração. Especificamente, quando envolve fração, envolve x no denominador. Quando tem essas duas situações, eu vou ter restrições no domínio. Tá? E a gente já falou disso, a gente fez alguns exemplos lá. Tinha uma raiz, eu fui ver na onde dava problema para tirar aqueles números. Só que veja bem, essa minha expressão aqui, ela tem raiz?
Não. Ela tem fração? Não. Não. Então, quem que é o domínio dela? O domínio dela é qualquer número, que a gente sempre escreve por esse R bonitão. Lembra? Duas pernas, chama números reais. Eu posso colocar qualquer número nessa minha função que é possível fazer conta. Se é possível, não quer dizer que é fácil. Tem alguns que vão ser mais difíceis que outros. Eu, particularmente, gosto de fazer conta só com 0 e 1. Não sei se ainda está meio obscuro para vocês. O que eu estou falando? Agora, deixa eu pegar um exemplo aqui mais. Pode colocar 0 e 1. Ô, Giovana, na maior parte das contas que a gente vai fazer muita conta com 0 e 1, porque 0 e 1 é mais fácil. Nessa aqui pode, entendeu? Mas não quer dizer que você sempre pode colocar 0 e 1. Vamos pegar aqui o exemplo na questão. Vou fazer um exemplo da 29. 29, letra C. Espero que vocês estejam anotando. E na hora que vocês for fazer, vocês vão fazer de novo. Quer ver? Ó, a minha função, ela é 3x mais 1. 3x mais 1 dividido... Oh, bosta. Dividido pela raiz de quanto? X menos 3. Aí você pensa assim, caralho, como é que eu vou fazer essa conta? A boa notícia é que você não vai fazer muita conta aqui. Você não vai fazer conta nenhuma. Só uma continha só. Porque a pergunta é... A questão pede para você fazer o quê? Determine o domínio. Determinar o domínio é sempre uma questão de me fala quais são os números que fazem sentido fazer aquela conta que está exposta ali. Aí eu vou ter que lembrar das minhas restrições. Restrições importantes que a gente tem até agora. Fração, o denominador não pode ser 0. Raiz, o radical não pode ser negativo, raiz quadrada. Ou qualquer outra raiz par. Raiz cúbica pode ser negativo, pode ser positivo, tanto faz. Mas raiz par não pode. Então a gente está falando de raiz quadrada, né? A gente não escreve 2, mas 2 é par. Então olha só. Eu tenho aqui 2 lugares que tem o x. Eu tenho o x aqui na parte de cima. E eu tenho um x que, além de estar na parte de baixo, ele está em um radical par. Então, como é que eu vou determinar o domínio? O x da parte de cima, sinceramente, tanto faz. Ele pode ser qualquer número. Em cima não tem problema. O problema é a parte de baixo. Na parte de baixo, primeiro, como está na parte de baixo, primeiro, não pode ser 0. A parte de baixo não pode ser 0. Não estou falando que é o x. Não estou falando que não é o x que não pode ser 0. Estou falando a parte de baixo. E como está dentro da raiz, não pode ser negativo. Agora, como que são chamados os números que não são 0 e não são negativos?
Positivo. Perfeito. Então, isso implica que o que está lá embaixo necessariamente precisa ser positivo. Mas a gente tem um jeito muito legal de escrever positivos, quer dizer que esses meus números, sei lá, vou escrever N, esses meus números eles têm que ser maior que zero. Então, olha como que eu vou resolver meu problema. O x menos 3, ele tem que ser maior que zero para a minha função ter sentido. E aí, esse menos 3, eu vou passar ele para o outro lado. Passando menos 3 para o outro lado positivo, ele vai ficar x maior que 3. Acabou o problema. O domínio da minha função, eles são todos os x pertencentes aos reais, desde que esse x seja maior que 3. Beleza? Beleza. Professor, pode me explicar rapidinho essa parte? Qual a parte? Essa do 3? Essa que você acabou de explicar? Essa conta Sim. é porque é o seguinte, olha. Depois de tudo que eu fiz aqui, eu só fiz uma conclusão, mas depois vocês vão ver que essa conclusão ela é bem fácil de ser tirada, tá? Mas é o seguinte, ó. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que essa parte, deixa eu mudar de cor aqui, essa parte aqui de baixo, que está dentro da raiz, ela não pode, primeiro, ela não pode ser zero. Se ela der zero, eu vou ter que dividir por zero, e divisão por zero não faz sentido. E a parte de baixo, como está dentro de uma raiz, ela também não pode ser negativa. Mas, se não pode ser zero e não pode ser negativo, significa que tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Então, a parte de baixo da minha expressão x... deixa eu só... x menos 3, essa expressão aqui que está na parte de baixo, está dentro da raiz, para ela ser positiva, ela tem que ser maior que zero. Mas para x menos 3 ser maior que zero, o x tem que ser quanto? Bom, se eu não sei de cabeça isso, eu só vou pensar, bom, o 3 está negativo, eu passo ele para o outro lado como? Eu passo ele para o outro lado positivo. Então, esse menos 3 aqui ó, vai para o outro lado mais 3. E não tem mais nada para fazer. E aí eu escrevo a resposta aqui desse jeito bonito, desse jeito bem matemático. Ok? Beleza. Ó, você quer ver como que esses exercícios são filhos da puta? Com perdão da palavra. Na 29B, vou escrever bem aqui, ó, depois vocês se viram aí para separar as coisas. Na 29B, ele pega a seguinte expressão, olha. Y é igual a raiz cúbica de 4x mais 1. Ele está perguntando para você de novo, quem que é o domínio dessa função? Aí você pensa assim, bom, tem raiz. E se tem raiz, não pode ser negativo. Só que às vezes ele está te enganando. Porque essa raiz, ela é ímpar. E raiz ímpar, você pode fazer conta com qualquer número. Bom, se você pode fazer com qualquer número, qual que é o domínio dela? O domínio é os reais. Tá? Então, aviso, ó. Não confunda raiz ímpar não possui restrição. Se você tiver uma calculadora na mão,
o que vocês vão fazer aí por exemplo, de teste, né? Você pode testar, pega aí uma raiz cúbica e tentar calcular a raiz cúbica de menos 8, vai dar menos 2. Raiz cúbica de menos 64, vai dar menos 4. É possível calcular a raiz cúbica de número ímpar. Você está vendo a diferença da 29b para 29c? Não sei se vocês percebem. É que aqui, ó, o índice da raiz é 3. Mas no meu exercício na 29c, o índice é 2. Par e ímpar. Ímpar não tem restrição. Par tem. Par não pode ser negativo, radicando. Beleza, gente? Vou fazer só mais um exemplo para aterrorizar vocês. Então, já que ninguém reclamou, exemplo. Na questão 30, né? Na questão professor, 30, vou pegar aqui o pior que tiver. A B. Oi, pode perguntar. aquela regrinha, tipo, não pode ser, tem que ser maior que zero. Aquela regrinha do anterior, é para todas as equações que tiver? Se tiver raiz quadrada, tem que ser maior ou igual que zero. Isso. Só se tiver raiz, entendeu? Se você tiver raiz quadrada, aí você vai falar, tudo que tiver dentro da raiz, tudo aquilo tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom. É porque o que eu falo assim, o que confunde assim, a pessoa acha que é o x que tem que ser maior que zero. Mas na verdade não é o x, é o resultado da conta que tem que ser maior que zero. Então a gente pega a expressão inteira, escreve essa expressão inteira tem que ser maior ou igual, não, só maior que zero. Ou maior ou igual se não tiver fração. Aí caso a caso. Ó, na questão, vou pegar a questão B, olha, da 30 para mostrar de novo o exemplo. Olha que fração horrorosa, que função horrorosa. Ela é a raiz de menos 3x mais 5 mais menos a raiz de x menos 1. E aqui vai ser bem problemático. Ou não. Acho que essa vai ser a mais. Acho que seria que todo mundo erraria. Mas olha só. Eu posso determinar o domínio dessa função até com alguma tranquilidade. Porque, veja bem, eu tenho radicais. E radicais, a gente já aprendeu na aula de hoje, radicais pares, né, raízes, que elas não podem ser negativas, elas têm que ser maior ou igual a zero. Só que aqui tem 2. Então, cada um, separadamente, não pode ser negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, dessa primeira parte aqui, ó, menos 3x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Passo 5 para o outro lado. Menos 3x tem que ser maior ou igual que menos 5. Multiplica por menos 1. Aí vai dar 3x tem que ser menor ou igual que 5. Aí x tem que ser menor ou igual que 5 sobre 3. 5 sobre 3 vai dar 1,66666. Então, a gente tem a nossa primeira regra. Aí, para piorar, eu tenho outra raiz nesse problema. Tem essa raiz aqui, ó, x menos 1. Bom, ela também não pode ser negativa. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Agora, veja bem. Para x menos 1 ser maior ou igual que zero, eu vou passar o menos 1 para o outro lado. Então, isso aí vai ficar x, ele é maior ou igual que 1. E aí você pergunta, bom, professor, qual é a resposta? Bom, eu tenho duas coisas que precisam acontecer simultaneamente. Eu vou fazer aqui um desenho bem bonitinho. Porque aqui, ó, dessa primeira regra, vou colocar aqui 5 sobre 3. Meu Deus do céu. Bolinha cheia, tal. Da minha segunda regra, o x tem que ser menor. Eu errei, né?
Eu vim para avisar. O x ele é menor que 5 sobre 3. E aí, da minha segunda regra, o x ele é maior que 1. Só que a minha função como um todo ela só vai fazer sentido quando as duas regras elas forem simultaneamente verdadeiras. Não adianta nada o radical da esquerda dar positivo e o da esquerda dar negativo. Eu preciso que os dois dê positivo ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou pegar a região em comum desses dois intervalos. E aí vocês vão ver o seguinte, ó, a região em comum disso aqui, ó, são os números que estão entre 1 e 5/3. Eu vou ter um domínio bem pequeno. O domínio da minha função ela vai ser o x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 5 sobre 3. Bons exercícios para vocês. É todos e das duas apostilas, tá? Da segunda apostila eu não vou explicar, porque é muito fácil. Vocês mesmos aprendem.